Voltando agora para o vídeo 2 da Semana de Arte Moderna, vamos falar um pouquinho agora especificamente do que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Semana, porém, aconteceu só 3 dias, tá? 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, exatamente no Teatro Municipal de São Paulo, né? Quando a gente estudou ano passado o modernismo, eu disse a vocês que muita coisa se concentrava no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era onde a família real brasileira estava, né? Era de onde saía toda a produção cultural e tudo girava em torno da família real, né? E aos poucos isso também foi passando para outros lugares. O Brasil foi começando a ter um crescimento econômico e social. E agora São Paulo também estava vivendo muito dessas produções culturais. E a Semana de Arte Moderna, especificamente, aconteceu em São Paulo, tá? No Teatro Municipal. Né? Vocês imaginam assim um teatro municipal repleto de arte, né? Então, tinha dentro do teatro, tinha muito concerto musical, né? Tinha conferências para discutir as características dessa nova arte que estava surgindo, o porquê da ruptura, os motivos pelos quais os manifestos que vieram dar servir de base para toda essa nova arte. E aí, além disso, né, várias exposições de arte espalhadas por todo o museu, de artes plásticas, né, de arquitetura, exposições de esculturas, de desenhos, de pintores, além da nossa literatura que invadia o teatro, né? Que deixava tudo. Então, a gente teve a leitura pela primeira vez de Os Sapos, de Manuel Bandeira, que era uma crítica ferrenha, e quando a gente for estudar a primeira fase modernista, a gente vai ver de como Manuel Bandeira criticava o parnasianismo, né, que até então ainda existia resquícios de parnasianos ali, né? E de repente ele é bem enfático e mostra e diz em seu poema de leitura na Semana de Arte Moderna contra o parnasianismo. E ele não faz questão de não deixar claro, ele diz com todas as letras, o parnasiano ele faz essa crítica usando o nome, falando da estrutura do parnasianismo, né? Então ele não tem nenhum pudor de romper com o parnasianismo naquela hora e de fazer críticas exatamente àquela literatura engessada parnasiana, tá? Então quando a gente for trabalhar a primeira geração, a primeira fase, a gente vai falar melhor sobre Manuel Bandeira. Tá? Mas pela primeira vez foi lido esse poema, foi apresentado aos brasileiros, à população ali que consumia a arte, esse novo jeito de escrever, tá? Então foi uma semana uma semana de 3 dias, dedicada puramente a esse novo jeito de fazer arte. Então a gente tem aí alguns exemplos da poesia de Anita Malfatti, tá? E tem as características que talvez não vá nos interessar muito, né? Porque aqui seria mais voltados exatamente para a questão da arte.
Aí a gente tem de Cavalcante também, que tem suas características e várias obras dele aí, que também é importantíssimo, de Cavalcante, para a nossa, para as contribuições artísticas. Acho que vocês já devem ter escutado falar dele também, né? Vicente do Rego Monteiro, que é um recifense, tá? E aí nós temos também algumas informações sobre ele e algumas de suas obras aqui. Tarsila do Amaral, que com certeza quando vocês passarem, quando a gente passou aqui, quando a gente for passar, vocês já viram algumas coisas sobre ela, tá? Então, ela, apesar de não ter exposto na Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, ela tem essas características que poderiam estar na Semana de Arte Moderna, tá? Então ela se influencia pelo impressionismo e pelo cubismo. Quando a gente passar, vocês vão poder identificar algumas características do cubismo nela, né? E ela deu início ao que a gente chama de fase pau-brasil, que já já a gente vai falar sobre a fase do pau-brasil, e ela também incentivou essa fase antropofágica também, tá? Ela veio participar efetivamente desses dois momentos aí dessa nossa literatura. E o que seria a fase pau-brasil? Né? Seria um momento em que a literatura... Aliás, não só a literatura, tá, gente? Desculpa, mas a arte em si, ela vem ser influenciada pelo movimento, pela vanguarda cubista, tá? Então a gente vai ver formas geométricas presentes, né? Porém, sempre, como o próprio nome já diz, a fase pau-brasil de valorização das nossas coisas. Então, as frutas tropicais, as plantas brasileiras, o caboclo, o negro, o índio, né? As cidadezinhas com cara de cidade brasileira e não mais cara de cidade europeia, né? Ela vai trazer o que eles chamam de cores caipiras, o rosa e azul, que é bem clichê, né? Rosa e azul são as cores que eles chamam de caipiras, tá? Tudo isso voltado, pegar as coisas do Brasil, enquadrar ali numa construção cubista, tá? De características cubistas, né? Já a fase antropofágica, então, o antropofagia é o ato de comer carne humana, tá? Então vamos lá para etimologia aí. O canibalismo, comer, literalmente, mastigar, né? Então, é como se eles quisessem devorar as culturas que eles já tinham sido influenciados ao longo da vida deles, de leitor, de escritor, de pintor, de artista em si, eles fossem comer beber daquelas culturas, mas fossem criar algo genuinamente brasileiro, tá? A partir dessa antropofagia, a partir desse momento de canibalismo, de comer a própria cultura, de sorver a cultura do outro, criar em si uma arte
confeições com características verdadeiramente brasileiras, tá? Então, exatamente, a teoria antropofágica ela vem propor que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus, mas criar algo somente brasileiro, tá? Genuinamente brasileiro. Para ser artista moderno no Brasil, não bastava seguir as tendências europeias. Era preciso criar algo enraizado na cultura do país. Então, não adianta vir com teorias de outros países, né? Com influência de outros países. Era necessário que, se tivesse a influência, se mastigasse aquela cultura e vomitasse uma cultura completamente nova, brasileira genuinamente. Espero que eu tenha sido clara. E aí a gente tem aí de Tarsila do Amaral o quadro mais conhecido dela, que é o Abaporu, né? Que em linguagem indígena significa exatamente antropófago, né? Algo que vem influenciar a criação do que a gente chama de manifesto antropofágico, criado por Oswald de Andrade, né? E aí é que vai exatamente formar a literatura de Oswald de Andrade, exatamente esse momento baseado nesse movimento antropofágico, né, que ele elabora, que é exatamente dissolver a cultura, as expressões artísticas e vomitar algo que é próprio dele, algo que é próprio do Brasil, tá? Então vamos lá, tem outros aqui também com a temática social. Tarsila do Amaral é muito importante para o movimento modernista do Brasil, tá? Esse daí já é mais cubista, lembra mais o cubismo, se vocês perceberem, tem algumas formas geométricas aí, né? E essa obra especificamente, ela faz parte exatamente dessa fase pau-brasil dela, tá? Outra, olha aqui, você perceber, tem alguma coisa que lembra o cubismo, né? E a gente tem também aqui algumas coisas de escultura, os principais escultores que contribuíram aí para o movimento modernista no Brasil, ok? Então a gente vai ficando por aqui e a próxima aula a gente vai tratar especificamente sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, ok? Tchau, galera, beijos!